A narrativa globalista de que o agro é o grande vilão do planeta, afetando o clima e provocando mudanças, segue forte e, infelizmente, fazendo a cabeça de muitas pessoas. No programa de hoje, uma conversa franca e com viés espiritual sobre essas falsas narrativas, onde vamos apontar aí os verdadeiros culpados e a melhor forma de acordar para a realidade. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Andréia Marcondes Lopes, mentora espiritual. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Joyce. É uma satisfação estar aqui. E eu não tenho nem como agradecer esse encontro, que para mim é um encontro que veio de um plano superior. E você já vai entender como a mentora espiritual está fazendo aqui em A Força do Agro, para falar do agro, porque afinal de contas tudo está ligado aí, né? A espiritualidade. A gente já vai conversar aqui, você já vai entender. Há quem diga que uma mentira contada várias vezes vira verdade. E é justamente o que fazem os globalistas. Criam uma narrativa e repetem incansavelmente. O discurso ambiental é a bola da vez. E para eles vale tudo. Dizem que o boi é vilão do clima, que o agro polui e desmata, que a Amazônia pertence ao mundo, menos ao Brasil. Essa desculpa ambiental é uma cortina para novas formas de escravidão econômica e espiritual. Muitos até acreditam, mas o metano do boi nada mais é do que um ciclo natural, né, Andréia? Culpam o produtor, no entanto, os verdadeiros emissores, né, são as indústrias químicas, farmacológicas, bélicas, e culpam o boi para tirar justamente a atenção de quem lucra com isso, né? Exatamente, Joyce. Eu digo que o boi ele virou vilão para estar na frente de uma agenda que avança cada vez mais. Então eu vejo que o boi ele é o bode expiatório. Ele se transformou em um bode expiatório. Então o que eu vejo? As pessoas precisam entender que o metano ele é absorvido naturalmente, então ele não prejudica o meio ambiente. Então, a narrativa que está por detrás disso é que é muito perigosa, é um avanço, as pessoas precisam entender na profundidade que isso é uma informação por falta de conhecimento sobre o que o sistema está impondo, né? Exatamente, o sistema impõe, ataca a pecuária, esse ataque aí à pecuária não é ambiental, e sim geopolítico, né? Sim. Então, quando a gente vê o avanço, é por território. E nunca preocupado com o meio ambiente. O que tem por detrás desse avanço geopolítico? O que está acontecendo? O que eu preciso entender sobre o agro para que eu me posicione de uma forma correta? Nós estamos vivendo praticamente lá os mesmos tempos, lá no começo da humanidade, nós continuamos escravos, né? Nós continuamos plebeus, tem os reis lá no poder, só de uma forma mais contemporânea, mas a história se repete, né? Exatamente. Eu acho tão interessante, Joyce, porque se você pegar a história do Egito, você veja que o Egito tinha o faraó, e ele controlava os povos porque ele tinha o poder sobre o rio Nilo. Então veja que as pessoas estavam debaixo desse controle por conta que elas necessitavam da água. Mas elas não estavam no governo, estavam servindo por algo que elas não entendiam. Então eu digo que a geopolítica é um nome glamorizado, mas já acontecia há milênios. Porque lá no Egito, o controle era pelo rio Nilo. Então você pega, a geopolítica ela veio evoluindo, só mudou o nome e a forma, mas o sistema e o modus operandi é o mesmo. As guerras, né, sempre são por território, sempre tem um interesse. Exatamente, então o sistema avança não porque ele tem poder, é porque nós perdemos o poder. Então o sistema ganha poder como? Induzindo as pessoas a aceitar a invasão, mas tudo tem um porquê lá na frente. Então, quando você pega a Babilônia, eles construíram uma torre de Babel para mostrar para o povo que o único conhecimento ao acesso da criação era aquela torre. E quando a gente pega Roma, nós vamos ir para Roma. E Roma fez o quê? Trouxe a religião. Então, sempre afastando o povo do verdadeiro conhecimento para que tenha domínio sobre eles. E para o sistema, a população dividida, direita e esquerda, é ideal, é o que o sistema precisa, né? É o dividir para conquistar. Então eu divido, eu conquisto e eu não dou o que o povo precisa, que é conhecimento. Veja que a Bíblia não fala que o povo perece por falta de água,
que o povo perece por falta de qualquer outra coisa, é por falta de conhecimento. Então o sistema divide, o ser humano fica na dualidade ao invés de entender sobre a unidade. Porque se o ser humano tem esse conhecimento, o povo vai entender que a força está com o povo e não com o sistema. O sistema só domina por causa justamente dessa falta de conhecimento, que não é nem ignorância, porque ignorância é quando você sabe, você conhece e você ignora, Andréia, né? Mas agora o povo, ele não busca o conhecimento, não busca se informar, simplesmente se atacam, né? É muito mais fácil se atacar. Exatamente. Por quê, Joyce? Veja que quando eu não tenho um argumento de defesa, o ataque é a melhor ferramenta. Então o povo ele foi condicionado a viver na escravidão, o povo foi condicionado a aceitar aquilo que não somos internamente. Então eu uso os meus sentidos para o externo, mas se eu me volto para o interno, eu preciso entender que conhecimento me traz responsabilidade. Então o povo acostumou a delegar a autorresponsabilidade para o externo. E aí sempre tem um campo aberto. Então, se eu tenho ali um campo aberto e não busco conhecimento, alguém vai me dar qualquer coisa e eu vou aceitar aquela narrativa como a verdade. E por que o agro? Por que a carne? Porque a carne é uma arma, né? Ela tem nutrientes, é uma proteína, é saudável, faz pensar. E os globalistas, o que eles começam a atacar? O boi é o vilão, querem substituir a carne que deixa a pessoa mais saudável, faz a pessoa, né, o ser humano pensar, por produto de laboratório, insetos, alimentos, justamente sem energia, né? Exatamente, Joyce. Veja bem, a carne é um alimento, uma proteína que todo ser humano necessita que esteja na mesa. Então, o que eu penso sobre a narrativa do agro? O agro, Joyce, é algo que nós necessitamos, porque o cérebro do ser humano só veio se desenvolvendo por conta do consumo de carne. Então, se eu tenho um corpo fraco, porque eu não me alimento, eu tenho uma mente fraca, eu tenho um espírito que não age e eu tenho um sistema que me induz a não ter o domínio próprio. Então, eu uso a narrativa daquilo que fortalece o ser humano, colocando para o ser humano, na verdade, que aquilo é o correto. Então, eu trago para o ser humano isso é correto. Quando o ser humano não busca o conhecimento, porque acostumou viver no piloto automático. Então, a carne é um alimento necessário. Biologicamente, todo ser humano necessita da carne. Então, se eu tiro a carne, corpo fraco, mente fraca, espírito vulnerável, e eu domino, eu ganho campo. Exatamente isso. E aí eles buscam distanciar, né, o ser humano da criação. Sim, porque esse é o fundamento de todo o sistema globalista. Porque o ser humano separado da criação, ele fica vulnerável. E a vulnerabilidade traz a fragilidade. E no ser humano estar frágil, o sistema traz ali, como nós chamamos, o prato de lentilha. Porque veja que o problema também de Esaú foi o quê? A fome. Então, como que o sistema, ele traz essa informação? Ele vem devagarzinho, separando. Ele vai separando. Então, o final de tudo isso, que é a cereja do bolo. Porque se eu separo da criação, eu tenho acesso naquilo que é da criação. A imagem e semelhança. E o trocar a força do campo pela dependência de laboratório está exemplo aí também, né? O agro sempre é atacado. Aqui a gente chama os defensivos, não existe agrotóxico, porque o agro não é tóxico. O remédio pode ser mais tóxico do que o agro, a gente precisa produzir alimentos para sobreviver, mas ninguém critica as farmacêuticas, né? E as farmacêuticas são aí as que controlam, né? Controlam a economia. Exatamente. Eu falo que o ser humano, ele perdeu tanto o raciocínio da criação, a separação está tão grande que eu compro a cura em um lugar onde tem uma placa escrito drogas. Então ele não consegue nem discernir onde ele está entrando. E quando nós pegamos a indústria química, ela não danifica só o ambiente, como também o corpo do ser humano. Então, o processo realmente é esse, Joyce, é separar da criação para eu dar a informação que eu quero. Então, dentro da minha explicação espiritual, eu sempre falo qual é
o ser que está no altar do seu coração. Então, não tem química. E se o ambiente, se foi feito pela criação, ele tem um ciclo natural. O que vem de fora, que é químico, é para destruir aquilo que eu possuo por dentro, que é essa energia que funciona com o ciclo natural. Então, realmente, é exatamente o que você falou. Fora tem o químico. Eu preciso entender que aquilo está me prejudicando. Não é o que vem do ambiente, da criação, do natural. Somos contra a propensão dos governos de atribuir a si poderes que nunca demos a eles pelo voto democrático. E acho que a gente nunca viveu tempos assim como agora nesse discurso ambiental, é a cortina aí para avançar novas formas de escravidão econômica, espiritual, e é uma questão de mundo. A gente está vendo isso, essa história se repetindo no mundo todo, né? Exatamente. Veja que essa cortina de fumaça, com a narrativa de que vão proteger o meio ambiente, na verdade, traz para quem já tem o conhecimento uma informação muito preciosa. O meio ambiente virou a ferramenta do sistema contra o povo. Então, o que eu vejo nessa situação? O controle total está nas nossas mãos. O ambiente, por si só, ele já tem, como eu falei, esse ciclo natural. Ele tem esse ciclo, mas quem que não consegue discernir isso? Não é o que está fora, é o que está dentro. O ser humano não consegue discernir o que tem por detrás dessa cortina de fumaça. Agora a bandeira é verde. Vamos te proteger, porque o meio ambiente está sofrendo com lá os gases, o metano do boi. Nós vamos proteger o solo, vamos proteger o ambiente, quando na verdade essa proteção ela é natural. Não precisamos disso. Nós precisamos, sim, ter ali a percepção, até onde podemos ir, o que é bom para você internamente, é bom para o externo. Mas o ambiente, ele não necessita dessa narrativa de vamos salvar o meio ambiente através dessa forma. Não precisa, isso é uma narrativa, né, do sistema. E também uma questão que está aí no centro da nova guerra espiritual e geopolítica, Andréia, são as terras raras, né? Que agora de um tempo para cá que começamos a falar. Exatamente. E olha que interessante, falando em terras raras, quando nós falamos de Egito, era através do Nilo que tinha esse controle, porque quem tinha água controlava o povo. Então veja que interessante, no Egito, no deserto do Saara, tem ali, na própria poeira, elementos, matéria-prima, que favorece a Amazônia. Por quê? No deserto do Saara, a poeira ali, ela tem uma matéria-prima rica em cálcio, ferro, e essa matéria-prima, ela percorre até a Amazônia. Então, Joyce, o que você trouxe é muito importante. É muito importante, porque isso não vem de hoje. Isso não vem. Então, as terras raras não começa agora. Já começou lá atrás. E vem para o Brasil. Por quê? Porque as terras raras é o que vai controlar o novo mundo moderno. Então, é por isso que o sistema avança. Porque o ser humano está condicionado ao mundo moderno. Porque ele não está discernindo. Ele não está discernindo. Então, ele está acostumado a esse mundo moderno. E as terras raras é a base do mundo moderno. E quando a gente fala em dominar, não é a direita, não é a esquerda. Direita e esquerda é a divisão que o sistema coloca para a população para dividir o povo. E o sistema não é A, não é B, não é C, é uma organização internacional. E no Brasil, quem se corrompe a essa organização é quem está a serviço, né, desses interesses internacionais. Exatamente. A esquerda e a direita, elas trabalham para poder, eu digo que é um termômetro.
Na minha opinião, eu vejo que direita e esquerda é um termômetro. Quem despertou, quem dá pra gente ainda fazer ali, manobrar, né? Então, o que eu vejo? Que quando nós falamos de direita e esquerda, na verdade, nós estamos vendo uma divisão para conquistar, como nós falamos. Porém, existe o lado que se corrompe e o lado que continua agindo ainda para fazer o bem acontecer. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. E por falar nesse despertar, você é uma mentora espiritual. Talvez no início, quando eu anunciei aqui, muita gente perguntou o que é uma mentora espiritual. Tudo que nós falamos aqui, você tem falado, está na Bíblia. Às vezes a pessoa não acredita até no próprio Deus, mas ela acredita na Bíblia. Sim. E a Bíblia tem princípios e valores, então não somos nós que estamos inventando. Exatamente. Como foi essa tua entrada para esse mundo espiritual? Conta um pouquinho desse teu momento. Joyce, esse meu momento foi um momento de decisão, porque eu estava ali dentro de uma religião, de uma placa, mas eu não tinha conhecimento. Eu tinha o alimento que me davam. E eu ansiava por algo mais. E eu lia muito a Bíblia, mas de uma forma externa, de um Deus fora. E eu precisava entender, eu como imagem e semelhança, o que significava para essa criação. Então, quando eu pego Gênesis, que cai muito com o que nós falamos aqui, veja que todo o princípio da criação foi o quê? Ordem. Ordem. Então, eu queria colocar ordem interna, mas eu não sabia como, mas eu tinha um desejo. Então, eu fui lendo a Bíblia, fui trazendo isso para dentro. Na verdade, eu me coloquei dentro da Bíblia. Eu falei, mas eu posso estar aqui em Gênesis. E eu entendi onde eu deveria separar emoção de razão. Dentro da minha mente. Porque hoje o mundo está assim, porque as pessoas não equilibram emoção e razão. Ou você é muito racional ou você é muito emocional. Mas e se você equilibrar os dois? Então, eu comecei nesse equilíbrio. Foram 12 anos ali, lendo a Bíblia. Leio até hoje, porque a Bíblia é muito conteúdo. Então, 12 anos lendo a Bíblia, buscando, e eu comecei a entender o princípio da criação. E aí sim, através de eu entender o princípio da criação, eu entendo a distorção do externo. E aí eu encontro algo que para mim fez muito sentido, que é um fruto do espírito, que é o domínio próprio. Então, eu preciso discernir com razão e emoção alinhadas. Eu não posso discernir com o que o sistema me traz.
E isso foi me dando interrogações internas. E eu fui despertando, fui lendo a Bíblia e fui buscando, e ali eu fui encontrando personagens da Bíblia que também falavam de mim, mas internamente. E isso me trouxe a ordem do caos. E perceba que em Gênesis fala, havia trevas sobre a face do abismo. Nós temos uma face. Se eu fecho os meus olhos, está tudo escuro. Mas se eu coloco luz e ordem no caos interno, eu consigo entender o que está acontecendo aqui fora. E assim eu não vou resolvendo fora. Eu vou resolvendo dentro e fora naturalmente vai se desenrolando na minha frente. Então esse é o meu despertar. No teu Instagram você traz também muito conteúdo, né? Tudo o que acontece no Brasil, a prisão de Bolsonaro, o estado de saúde de Bolsonaro, Trump, Lula, você coloca de uma forma clara lá a mensagem que às vezes as pessoas não conseguem entender, tá aí só com uma cortina de fumaça, mas você consegue colocar com um pouco mais de luz, né? Mais discernimento. Quando eu trago essa forma clara, eu acredito que eu tenho trazido para as pessoas, colocado isso mesmo de uma forma que elas consigam entender sem ter tanta profundidade, de uma forma mais clara. Porque quando a gente pega a Bíblia, Joyce, Jesus ele falou em parábolas. Mas por que ele falou em parábolas? Porque naquela época o povo não compreendia, só ia compreender quem realmente tinha discernimento. Então, quando ele traz a parábola, ele não está contando uma história, ele está testando consciências daquela época. Então, quando eu trouxe sobre a prisão, se você me permite falar bem rapidinho, foi algo incrível, porque assim, eu acordei numa manhã e falei para o meu esposo, olha, eu estou sentindo isso dentro de mim, eu posso te falar? E ele falou sim, ele fica o tempo todo ali comigo. E ele falou, nossa, mas isso é muito forte. Eu falei, perceba que a cruz é o espelho da humanidade. E ele perguntou para mim o porquê. Eu falei, porque veja, quando Jesus vai para a cruz, dentro da Bíblia, essa narrativa que nos falam, ele não está revelando o que ele veio fazer, mas ele está revelando a capacidade da humanidade de não discernir entre o falso e o real. A ilusão e a verdade. E isso acontece em tempos atuais, porque a falta de conhecimento, o sistema tão dinâmico, não permite as pessoas pararem e falar, peraí. Só que agora isso veio com muita força. As pessoas estão buscando algo que faça sentido. E quando eu coloco as postagens, elas me chamam, Andréia, mas fez sentido para mim. Então a gente vai tocando a semente. Porque a semente foi lançada lá atrás. E poucos entenderam, só que agora abriu. É como se tivesse um espaço onde as pessoas estão entrando para esse espaço falando, isso está fazendo sentido. E essas postagens que eu faço é realmente para trazer esse despertar internamente. E essa é a dica, despertar internamente. Falar menos, ouvir mais, ficar mais em silêncio, conversar com o eu interior, né? Para poder entender. E nessa guerra toda, nesse cenário geopolítico, qual que é o Brasil, qual é o papel do Brasil, Andréia? O Brasil é um país novo perto de outros aí, perto da Europa principalmente, China nem se fala, mas os Estados Unidos também, né, tem mais ou menos aqui a nossa idade, mas o Brasil tem um potencial e a gente tem um papel aí nesse cenário, nessa geopolítica. Sim, o Brasil é o celeiro do mundo. Então, o Brasil tem terras raras, tem a Amazônia, que é disputadíssima. Isso nós estamos falando da parte externa. Mas eu vejo que o Brasil, a potência dele é muito grande. Então, o Brasil sempre foi colocado como um lugar ruim. Já eu tenho essa visão, já de uma forma muito bem programada. Porque se você diminui um lugar, você diminui quem está nele. Então, o Brasil hoje, para mim, o papel dele é se posicionar internamente. Mas como? O Brasil é um lugar geográfico. Mas e quem habita? Precisa se posicionar com tamanha grandeza, tanto quanto as terras que nós temos. Então, o problema não é o que está fora. O Brasil tem potencial, mas a consciência no coletivo não desperta. Então, precisa trazer isto.
Eu estava conversando no meio do caminho, Joyce, e perceba como que é forte o sistema pressionando o Brasil. Perceba que eles colocaram o boi como vilão, o agro como vilão. Tudo que está ligado ao agro prejudica o meio ambiente. Para eles impor ali o que eles querem, industrializado, ultraprocessados. Há um tempo atrás, eu acho que você vai lembrar, eu não consigo falar nomes, mas havia Vale por um bifinho. Já estavam atacando o agro lá atrás. E os pais não estavam tendo discernimento de como o sistema estava entrando na consciência daqueles que seriam hoje o exército que lutaria contra a carne na mesa. Então, o Brasil não é uma potência agora, ele sempre foi uma potência, sempre foi atacado, sempre foi diminuído, mas se diminui o lugar, eu diminuo as pessoas e eles aceitam a narrativa que o sistema traz. Então, veja como que o sistema já vinha atacando lá atrás o agro. Então, não é de hoje que eles atacam, mas é lentamente. Então, no caminho eu estava falando, a potência que o agro tem, a força e o poder que o agro tem é muito grande. Mas a grande questão é onde eu me coloco neste lugar de poder, onde eu me posiciono. Sempre foi atacado, mas esse despertar interno é o brasileiro entender a grandeza do Brasil. O Brasil é o país do agro, o agro é hoje, amanhã, foi ontem, sempre será, porque sem comida não há vida. E quanto mais próximo da criação, mais natural, mais energia o ser humano tem, ele pensa, e se ele pensa, ele vai descobrir a força que ele tem. Então, é hora de o brasileiro, né? A gente tem vindo ultimamente, acho que a gente tem despertado um pouco. A força do agro até surgiu com esse objetivo de desmistificar o agro, fortalecer o setor, mostrar para o brasileiro o tamanho que nós somos, né? A importância desse país. Porque se o brasileiro souber o tamanho que tem, a força que tem, lá atrás, lá fora, não vai mandar aqui. Nunca. Perceba que em território o Japão é inferior ao Brasil. Mas quando aconteceu tudo o que aconteceu com o Japão, se tornou uma potência e uma referência. Sabe por quê? Porque não é o território, é a consciência. Então, eles tiraram do povo o maior poder, domínio próprio, consciência elevada e avançar. Então, hoje as pessoas, elas entendem que o limite está lá fora. Não é eu que permiti o limite aqui dentro. Eu permiti o limite. Então, hoje eu entendo que o Brasil é o celeiro do mundo. Tanto no externo quanto no interno. Porque o povo brasileiro é um povo carregado de amor. Isso é um dos princípios da criação, amor. Pode ver que aqui nós temos de todos os tipos de pessoas, estrangeiros, e é acolhido com muito amor. Porém, o amor, quando não tem um equilíbrio, o que acontece? As pessoas começam a abusar. E começam a entender onde está a fragilidade do brasileiro. A falta de equilíbrio, de discernimento, de domínio próprio. Então, o povo brasileiro é uma nação incrível, mas sem o conhecimento de dentro para fora. Você fala no seu Instagram, nós já falamos várias vezes aqui e a gente tem que repetir. O Brasil precisa deixar de ser colônia para se tornar uma nação. Andréia, foi um grande prazer recebê-la aqui. Obrigada. Volte outras vezes, tem muito conteúdo, muito conhecimento, muita informação para repassar aqui. Joyce, eu que agradeço o seu convite de verdade. E se as portas estiverem abertas, eis-me aqui, como eu sempre falo, para fazer a vontade aí do Senhor, que é despertar essas pessoas. E eu quero deixar aqui minha gratidão, agradecer as pessoas também que estão me acompanhando, as meninas que me seguem lá no Instagram, e dizer que eu estou aberta para que a gente faça acontecer, porque o Brasil tem uma informação importante. A nossa própria bandeira diz ordem e progresso, e Gênesis começou com ordem. Então, se eu não tenho ordem, eu não vou ter o progresso. É exatamente isso. É tempo de despertar. E despertando, a gente se une e a gente fica grande. A força do agro é o Brasil que dá certo. A gente se vê amanhã.